como a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente sabe que é um período de muitas atividades, muitos eventos, final de ano é bem corrido, mas essa ideia que veio a partir da própria Franciele, que encabeçou o projeto, eu acho que vai muito ao encontro do que a gente acredita na clínica, que é buscar disseminar informação. A gente gosta de dizer que faz medicina através da ciência, do que a ciência nos dá, e da arte, que é o que os ginecologistas também fazem, né? De individualizar, entender, mas realmente poder passar informação da forma mais técnica possível para a gente poder se utilizar disso para poder atender as pacientes da melhor forma possível. Então a Franciele vai apresentar a aula dela e acho que no final podem ficar as perguntas, né? Porque aí no fim a gente vai estar gravando, aí no final a gente pode bater um papo a respeito. Obrigada. A ideia da aula, assim, eu tentei separar as principais dúvidas que as pacientes trazem do consultório, do que a gente ouve, até de amigas mesmo, né? E como está se falando muito na mídia a respeito disso, a ideia é tentar tirar as dúvidas e deixar isso mais simples. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre congelamento de óvulos. E esse negócio aqui não vai funcionar. Bom, a gente sabe que nós mulheres somos ótimas, a gente agora tem multitarefas, compartilhando. E a gente tem uma vida profissional, pessoal, muita coisa para dar conta, e a maternidade sim está ficando em segundo plano, em função das conquistas que a mulher está querendo alcançar com a nosso novo estilo de vida, né? Quando a gente pensa nas nossas avós, há 40, 50 anos atrás, a vida era completamente diferente, as coisas mudaram, então a maternidade está sendo postergada. O que a gente vê, né? Esse gráfico está mostrando o percentual de nascidos vivos de acordo com a idade das mulheres, né? Então a gente vê que o final... Ai, Jesus... A gente chega aqui no final do ápice da nossa vida reprodutiva, que é ao redor dos 20, 25 anos, e aí acontece uma queda gradual, e aqui é que o negócio começa realmente a encrespar, quando a gente passa dos 35 anos, né? De qualquer forma, os dados mostram que a idade média das mulheres para se tornarem mães está aumentando. Então, assim, entre 35 e 35 anos, 35 e 39, onde a gente já considera uma idade materna avançada, está crescendo. Gradativamente isso está aumentando. E isso vem pela mudança de estilo de vida e pelas próprias técnicas de reprodução que também estão propiciando isso, né? Mas, enfim, a gente vê que a queda é muito significativa a partir dos 35 anos, e a explicação para isso fica muito simples no momento que a gente vê este gráfico, que é praticamente uma sobreposição do gráfico anterior, mas esse aqui está me mostrando o que acontece com a quantidade de óvulos da mulher durante a vida, né? Então eu sempre digo que nós nos modernizamos, os nossos ovários infelizmente não acompanharam o nosso estilo de vida, eles continuam com a mesma fisiologia, com a mesma biologia de 50 anos atrás. Então a gente tem o tempo como o nosso inimigo da fertilidade. E a gente não tem muito o que fazer para travar esse processo, para segurar esse envelhecimento. E aí é que entra então tudo que a ciência, que a medicina reprodutiva está trabalhando para tentar resolver esse impasse entre o nosso desejo de conquistar a nossa liberdade profissional, pessoal e a maternidade. E aí a cereja do bolo então veio em 2020 com a pandemia pelo Covid, que de uma certa forma fez um boom no assunto criopreservação, congelamento de óvulos e preservação da fertilidade. Isso aconteceu por várias razões, né? Primeiro, porque as pessoas começaram a se dar conta de que o futuro não é uma coisa tão palpável assim, a gente não tem tanta certeza do que vai acontecer. E ninguém sabia quanto tempo essa pandemia ia durar, o que ia acontecer, e muitas mulheres se pegaram ali nos seus 30 e poucos anos, sem ter nenhum tipo de planejamento. Por outro lado, foi um momento em que as mulheres conseguiram parar, começaram a ficar um pouco em casa, o home office, e começaram a olhar para os outros aspectos da sua vida, e com essa soma de fatores, a gente teve então essa corrida para as mulheres para congelar os óvulos. Isso aconteceu aqui, aconteceu no mundo inteiro, um aumento muito significativo da procura de congelamento de óvulos por todas as mulheres de uma forma geral.
Muito bem, então a gente está num cenário onde o tempo é inimigo da nossa fertilidade, pela questão biológica, pela forma que as coisas se apresentam, mas a gente tem uma vida, né, a vida da mulher moderna, que precisa continuar. A gente conquistou muitos espaços, isso não vai voltar, isso não vai modificar. A gente vai ter que tentar, no cenário que nós temos atualmente, otimizar o melhor de todos os mundos. Então, o que a gente pode fazer? E aí entram, então, dois braços, né, que na verdade um acaba andando junto com o outro, que aí vai caber ao ginecologista trabalhar essa parte, conversar essa parte. Nós estamos na parte bem específica da reprodução, do tratamento, mas esse questionamento, toda essa orientação aqui vai ficar com os ginecologistas e isso vai ser bem trabalhoso para vocês, porque eu acho que agora vai começar a vir uma enxurrada de pacientes fazendo muitas perguntas, muitos questionamentos, e a nossa ideia é dividir informação para que vocês fiquem muito tranquilos e confortáveis para falar a respeito disso. Então vamos lá. O check-up da fertilidade já é um termo até relativamente bem conceituado, bem falado ultimamente, mas que ainda não caiu na prática, né? Eu sempre digo que o principal check-up da fertilidade está aqui, ó. É a idade da mulher, né? A idade sempre vai ser a carta mais alta do baralho. Em qualquer cenário, em qualquer assunto, a idade vai ser o nosso farol, é ele que vai guiar as nossas decisões e as nossas orientações. E a pergunta que nós estávamos comentando, né? Do ginecologista perguntar para aquela paciente, e aí, qual é o seu plano? Você já pensou? Você quer ser mãe? Quando você quer ser mãe? Como é que tá? E não é tão raro a gente ver pacientes ali com seus 30 e poucos anos que nunca pararam para pensar a respeito disso. Porque, como eu enxergo, é um problema a mais que a pessoa está tendo que se preocupar, né? Ela está bem, está seguindo a sua vida, as coisas estão indo bem, por que eu vou ter que criar um problema? E não é criar um problema, na verdade é procurar uma solução para que isso não vire um problema lá na frente. Então essas duas primeiros itens aqui são os mais importantes quando a gente vai falar de check-up da fertilidade, porque a partir daí é que a gente vai fazer então realmente o pedido dos exames para conseguir ter um panorama de como é que essa paciente está do seu ponto de vista reprodutivo. Eu vou falar um pouquinho sobre o hormônio antimileriano, que de todo o arsenal de exames é o mais moderno, é o mais novo, que ainda gera um pouquinho de dúvidas. Depois a gente tem o nosso combo de perfil hormonal, que é uma coisa rotineira de vocês, e a Eco 3D, 4D para pesquisa de endometriose, que já também virou rotina, já está virando um exame muito conhecido e que nos traz informações riquíssimas para a gente seguir o check-up da fertilidade das pacientes. Então, para explicar um pouquinho sobre o hormônio antimileriano, né? O hormônio antimileriano é um exame que é difícil eu, com um número isoladamente, dizer alguma coisa para a paciente. Então, eu sempre gosto de mostrar o gráfico, para a paciente entender realmente que ela é um ponto na curva que a gente está vendo. E o muito importante, né? Esse exame, ele não vai me dizer engravida, não engravida. Não é essa a função do exame. Ele tem uma função de orientação sobre o tempo que essa paciente tem para se organizar, ou para pensar se ela vai começar a tentar engravidar ou se ela vai precisar fazer o congelamento. Mas essa informação que ele me traz é muito mais importante sobre a orientação, mais do que um divisor de águas de engravida, não engravida. Eu já tive pacientes com antimileriano baixíssimo que no seu primeiro mês de tentativa engravidaram, porque não é uma questão de qualidade que ele está me informando. Uma outra função bem importante, pelo menos para a gente, né, do antimileriano, é a informação sobre a dose das medicações que a gente vai usar para essa paciente no possível estímulo e fazer uma previsão também da quantidade de óvulos que vai vir desse tratamento. Logo que esse exame foi lançado, a gente podia coletar ele em qualquer dia, com o uso de hormônio sem hormônio, que teoricamente seria ter um resultado muito fidedigno. Atualmente não é assim. A gente orienta que as pacientes coletem, de preferência até o 7º dia do ciclo, na fase folicular inicial mesmo, e sem o uso de hormônios. Porque o hormônio ele pode baixar esse valor e nos dar uma impressão errada da reserva de óvulos dessa paciente. Mas eu sempre gosto de mostrar, né, que nesse gráfico aqui, qual é o número mais importante? É esse aqui de baixo, é a idade dela. Sempre vai ser o mais importante. No momento que eu tenho todas essas informações, aí a gente vai conversar então a respeito da criopreservação de óvulos, a vitrificação de óvulos, que essa é a técnica que é utilizada. Então nada mais é do que a preservação do óvulo da paciente naquele momento da sua vida, tentando manter o potencial reprodutivo dos óvulos daquele específico momento, né?
E de novo, eu vou frisar, eu vou ser repetitiva, porque isso é importante. Mesmo que o antimileriano esteja dentro da faixa esperada, a nossa indicação tem que se basear muito mais pela idade do que pelo antimileriano. Eu sempre digo, eu prefiro uma paciente de 29, 30 anos na faixa vermelha do que uma paciente de 40 anos aqui na faixa amarela. Porque mesmo que eu esteja contando com uma quantidade maior, a qualidade desse óvulo peca muito. E isso a gente vê nos nossos tratamentos das pacientes que fazem as biópsias embrionárias, a gente vê realmente que o resultado da qualidade, do potencial de formar embrião saudável perde muito com o passar da idade. Então vamos lá. Quando é que a gente pode indicar criopreservação de óvulo? Por qualquer razão pela qual a maternidade esteja sendo postergada. Eu não sei se eu quero ser mãe com 50 anos, eu não encontrei a pessoa certa, não importa. Se a paciente tem alguma razão social pela qual ela queira esperar, essa é uma ótima indicação para a criopreservação de óvulos, né? O que a gente ouve das pacientes que fazem é a sensação de alívio, de tirar o peso das costas, de tirar uma pressão da sociedade e dela mesma. Depois a gente vai entrar em indicações um pouco mais clínicas. Então, quando a gente fala de tratamentos quimioterápicos, mesmo nas patologias hormônio-dependente, e aí eu falo muito do câncer de mama, né? A gente, infelizmente, anda vendo cada vez mais pacientes jovens com patologia de mama, e a gente sabe que a criopreservação é uma técnica absolutamente segura, a gente não muda prognóstico, não muda estadiamento, existe um protocolo bem específico para tratar as pacientes com câncer de mama e a gente faz o congelamento com uma segurança muito boa. E previamente as cirurgias pélvicas, aqui eu cito sempre a endometriose, que são cirurgias que acabam mexendo bastante nos ovários. Temos cirurgiões maravilhosos na cidade, né? Mas a gente sempre acha importante ter a possibilidade de fazer o antimileriano e, se possível, congelar. Todos ficamos bem tranquilos. Não existe uma idade limite para oferecer o congelamento de óvulos, mas, obviamente, quanto antes melhor, e o antes é, de novo, o nosso 35 anos, né? Não existe um número mínimo, nem um número máximo de óvulos que essa paciente vai ter. Mas vamos lá, a criopreservação de óvulos, ela não é uma certeza de gestação, ela é uma melhora da possibilidade disso acontecer. Para vocês entenderem, se eu tenho uma mulher de 35 anos, para eu garantir para ela uma taxa de gestação de 75%, eu preciso ter cerca de 10 óvulos. Se essa mesma paciente me procurar com 40 anos, para eu garantir o mesmo percentual de chance, eu preciso de 20 óvulos. Então, muitas vezes, as pacientes de maior idade, acima de 35 anos, vão precisar fazer mais de um estímulo. Obviamente, se ela assim o desejar. Ela pode entender que ela vai ter 5, 6 óvulos e que isso não é um percentual tão grande, mas para ela está ok e ela vai ficar satisfeita com isso. Mas é importante que seja explicado que isso não é o 100%, mas que quanto mais óvulos eu tiver, numa idade mais jovem, o meu percentual de sucesso vai crescer gradativamente. E a contraindicação vai ser alguma patologia muito grave, que na verdade a gente não vai nem pensar a respeito de gestação para essa paciente. O que a gente precisa para fazer a criopreservação de óvulos é a dosagem do antimileriano, novamente para ter a dose da medicação e uma expectativa de óvulos, e sorológicos, que são feitos facilmente pelo convênio, e os Zika vírus, que esse acaba não cobrindo, mas são obrigatórios pela ANS. O protocolo é muito simples, eu vou mostrar para vocês depois o fluxograma que a gente entrega para as pacientes na clínica e a gente vai entregar para vocês mais ou menos uma linha do tempo para as pacientes entenderem, mas tudo vai começar então com medicamentos injetáveis que vão durar por cerca de 10 a 12 dias. A dose da medicação vai depender da idade da paciente e do antimileriano. A gente vai começar entre o primeiro e o segundo dia do ciclo, vai fazer ecografias seriadas para acompanhar o crescimento dos folículos e vai conseguir então indicar a punção ovariana com 36 horas de antecedência. É um procedimento muito tranquilo, não leva corte, não leva ponto, é uma punção via transvaginal, ela vai estar sedada. Este vai ser o único dia que a paciente vai ficar de atestado, que ela vai ficar em casa. No restante do período, ela vai trabalhar e vai ter a sua vida absolutamente normal, não vai mudar nada na vida dela. Enfim, então é um procedimento rápido, que não traz nenhum tipo de... não atrapalha o dia a dia da paciente. Ela vai precisar se organizar para um dia que ela vai ter que ficar de repouso. E de cerca de 5 a 10 dias depois do procedimento, a paciente vai menstruar e tudo segue. Então,
Então, a gente costuma entregar isso para as pacientes, até a gente acaba fazendo até simulações de datas e é interessante que elas se organizam bem. Lá na clínica, a gente costuma fazer o prime, né? Isso é uma coisa muito específica para nós, assim, mas para vocês saberem, né? Como os ovários trabalham em ondas foliculares, na fase lútea anterior a gente tenta travar e tentar ter uma corte mais homogênea de óvulos no momento que a gente começar o estímulo. Então a gente começa um preparo com medicação oral na fase lútea anterior e aí sim ela menstrua e vai seguir todo aquele protocolo que eu falei para vocês. De efeitos colaterais, a primeira pergunta, doutora, eu vou engordar? Não, você não vai engordar, mas você vai inchar um pouquinho, você vai ter retenção de líquido, especialmente embaixo do ventre, e isso vai ser mais acentuado tanto quanto os óvulos essa paciente tiver. Ela está acostumada a ovular a gente espera que ela tenha lá seus 10, 15 folículos, então isso vai inchar um pouquinho, vai apertar a calça, mas que no momento que ela menstruar isso deve resolver. A gente tem uma atenção muito especial na síndrome do hiperestímulo ovariano. A gente tem formas atualmente de evitar a síndrome grave, mas em algumas pacientes a gente acaba tendo as síndromes leves, que às vezes precisa de uma hidratação, de alguma medicação endovenosa para passar mais a sintomatologia chata. E o que essa paciente vai fazer com os óvulos depois que eles estiverem congelados? Esta é uma decisão única e exclusiva da paciente. Se ela quiser congelar num dia, no dia seguinte ela quiser botar fora o óvulo dela, ela faz isso, não tem nenhum tipo de legislação que proíba, não tem nenhum tipo de obrigatoriedade. Não existe um tempo limite, nem mínimo nem máximo que esse óvulo precise ficar congelado. Ela pode deixar ele indefinidamente. Agora teve o nascimento de gêmeos, né, que estavam congelados aí há seus 30 anos, então essa mesma regra vai valer para os óvulos, não existe tempo limite. Então ela pode descartar, pode usar, e em algumas pacientes, a depender da idade dela, da característica clínica, ela pode doar esses óvulos para outras pacientes. Depois que essa paciente decidir, ok, quero engravidar com os meus óvulos vitrificados, informações importantes. Esses óvulos, eles não perdem qualidade no momento da vitrificação, nem no momento em que eles são vitrificados, nem no momento em que eles são desvitrificados. Eles vão manter a qualidade com que eles foram congelados e isso vai estar diretamente ligado com a idade desta paciente e com a saúde e estilo de vida dela. Uma dúvida muito frequente que as pacientes me trazem é: bom, depois que eu tiver o óvulo congelado, você coloca ele dentro de volta em mim e eu posso engravidar naturalmente? Não. Esse óvulo obrigatoriamente vai passar por um processo de fertilização in vitro, não tem outra forma. Ele vai ter que ser desvitrificado, juntado com o espermatozoide, e aí vai ser feita a FIV clássica ou a inseminação intracitoplasmática do espermatozoide. E aí sim o embrião vai ser transferido para essa paciente. A chance de sucesso vai depender diretamente com a idade que esse óvulo foi congelado, muito mais do que com a idade que a paciente estará na gestação. Eu digo que nós não perdemos o nosso potencial de gestar do ponto de vista de gravidez, mas sim de gerar um embrião com qualidade. E o processo da vitrificação, assim como a fertilização in vitro, não aumenta qualquer chance de malformação, não piora o prognóstico da gestação. Isso costuma seguir de uma forma muito tranquila e o pré-natal segue muito bem. Eu tentei reunir aqui as principais dúvidas, o que a gente costuma ouvir de forma mais frequente, mas estou aqui aberta a qualquer pergunta, a qualquer colocação. Aqui tem o meu e-mail da Carla. A gente sempre gosta de se deixar muito à disposição para discutir caso, para tirar dúvida, porque entende que isso ainda é muito novo, ainda tem muito tabu, tem muito mito, então a gente quer realmente disseminar a informação e se colocar à disposição para ajudar vocês ginecologistas que estão no front aí atendendo todo dia paciente vindo com informação de que a artista engravidou com 55 e que isso vai ser tudo muito normal e vai ser muito fácil. Então, tem que ter jogo de cintura para lidar com isso tudo, e essa ideia é facilitar a vida de vocês. Obrigada por estarem aqui. É óbvio que tu sabe que tu é muito responsável por essa aula, né? Tu me mandou um WhatsApp e me chamou na resposta. E é uma pena que a gente não consiga ter tido a quantidade de participantes que a gente gostaria, porque entende que é importante, mas final do ano, o dia está cansado, a gente entende, está gravado, e se a gente puder disseminar um pouquinho, espero que vocês tenham gostado, aproveitado, e estamos aqui para isso. Muito obrigada.